Estenda sua mão para cá. Senhor Jesus, nós te amamos, nós entendemos o peso que o Senhor está colocando agora nesse lugar, Jesus. Venha com a tua glória, Jesus. Nós te pedimos para que o Senhor derrame do seu entendimento dos céus agora, Jesus. Eu peço que o Davi, nesse exato momento, seja canal de Deus agora, em nome de Jesus. Deus, nós pedimos para que o Davi seja teu instrumento agora. Nesse exato momento, Senhor. Que ele possa fazer, através de ti, Jesus, aquilo que o Senhor tem da porção de hoje, Pai. Nós te amamos. Amém e amém. Amém. E aí? Quem está feliz aí? Quem está nos visitando pela primeira vez, faz assim com a sua mão. Sejam bem-vindos. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos visitantes. Nós amamos vocês, viu? Essa igreja é a igreja do Senhor. Quero falar um pouco sobre a alegria da cruz hoje. Quem estava aqui domingo passado? Domingo passado a Ana falou um pouco sobre sacerdócio. Ela veio com uma revelação, né? Ela veio construindo em cima de Hebreus, onde Hebreus vai falar, o escritor de Hebreus vai falar sobre um sacerdócio superior. Então, tudo aquilo que a gente falou aqui de Levítico, nós acreditamos que tem mais, amém? Nós estamos em um sacerdócio superior. Nós acreditamos que nós estamos fundamentados em um sacerdócio superior. Na verdade, não é a gente que acredita nisso, é a Bíblia que afirma isso. Então, eu quero falar um pouco sobre essa alegria, porque o Senhor Jesus, Ele estava andando, sabe, e Ele falou assim, aprendei de mim, porque eu sou manso, aprendei de mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas estavam trabalhando para serem aceitas, elas estavam trabalhando para receber algo do Senhor. Só que elas tinham recebido tudo do Senhor. Porque elas não receberam apenas do que o Senhor tinha de melhor, mas elas receberam o que o Senhor tinha de completo. O Senhor Jesus, Ele não veio apenas como primogênito, mas como unigênito. Jesus não deu o que Ele tinha de melhor, Jesus deu tudo o que Ele tinha. Amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre a alegria da cruz hoje. Eu vou vir no Fit Dance. Vou ficar magrinho. Só não pode mentir no púlpito, né? Então o Senhor Jesus, Ele tem nos esticado. Fiquem comigo aqui. O Senhor Jesus tem nos esticado, o Senhor Jesus tem nos exortado, o Senhor Jesus tem puxado a nossa orelha. Se você está nos visitando, nos desculpe, tá? Mas eu quero falar sobre o outro lado da moeda hoje. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre o outro lado da moeda. Eu vou dar um spoiler da pregação lá para o final, vou falar disso. Mas os apóstolos, eles estavam andando por Jerusalém ali, mais especificamente no Sinédrio, e eles apanharam, cara, eles tomaram um pau. Eles apanharam porque eles estavam falando de Jesus. Mas eles não saíram esmorecidos, eles não saíram murmurando, eles não saíram, ai, como é pesado seguir o Senhor. Eles não saíram, ai, como é difícil da igreja. Porque não era o Senhor Jesus que estava batendo neles. Na verdade, o Senhor Jesus curou eles. O Senhor Jesus tirou, o Senhor Jesus encontrou Paulo, na verdade era Saulo ainda, e você pode achar que ele ficou cego, mas na verdade as escamas deles caíram, as escamas de Paulo caíram. Então o Senhor Jesus, Ele não veio colocar um fardo sobre nós, mas Ele veio tirar um fardo de nós. Então, muitas vezes a gente encontra adversidades e a gente se deposita em Jesus, só que Jesus, Ele não veio nos dar adversidade. Mas Jesus veio nos capacitar por intermédio da graça para que nós passemos por tudo e sejamos mais do que vencedores.
Porque Jesus não quer que nós sejamos apenas vencedores, mas mais do que vencedores. O Senhor Jesus não quer que nós sejamos apenas felizes, mas o Senhor Jesus quer que nós sejamos mais do que felizes. É por isso que no Sermão do Monte, Jesus ele vai falar sobre bem-aventuranças. Bem-aventurado é o homem, e ele vai começar a falar sobre bem-aventuranças. E bem-aventuranças é uma outra tradução para isso, é mais do que feliz. Então eu acredito que aquele que seguiu a cruz, aquele que tomou a sua cruz, na verdade ele não pegou um fardo pesado, mas ele depositou um fardo pesado em Jesus. Ele não pegou e, ai como está difícil, mas ele começou a ser capaz de carregar o fardo leve de Jesus. Vocês estão comigo? Então eu quero falar um pouco sobre essa alegria hoje. Eu quero falar um pouco sobre o outro lado da moeda. Talvez se você veio só hoje, você vai falar assim, ih, se perdeu. Mas eu estou feliz? Você é feliz? Pergunta para o irmão que está ao seu lado, você é feliz? Você está feliz ainda? Bist du glücklich? Quem tem essa camisa? Pergunta para o outro irmão agora. Pergunta para ela, Lander, isso. Para sua esposa tu já perguntou. Eu estou feliz? Abre comigo aí em Mateus 7. O Senhor Jesus tem vindo sobre nós com o seu fogo. Quem tem ouvido falar sobre o fogo de Jesus? O Senhor tem vindo sobre nós com fogo. O Senhor tem vindo sobre nós com purificação. O Senhor tem vindo e nos esticado, sabe? Eu vejo como o Senhor dando mais um aperto, sabe? Na chave de fenda ali, mais um aperto no parafuso. Só que muitas das vezes a gente só olha para o parafuso e não para quem está apertando o parafuso. E quem orou, eu orei, eu não sei você, mas eu orei muito, falei assim, Deus vem com o seu fogo, eu quero ser mudado, eu quero fazer parte de uma comunidade que vê o Senhor mesmo, eu quero fazer de uma comunidade que me tira da zona de conforto mesmo, eu quero fazer parte de uma comunidade que vai vir com tudo, vai falar da minha vida mesmo, eu vou ficar bravo, mas vão falar. Eu orei por isso. E eu conversando com o Senhor esses dias, sabe, eu comecei a ser cheio de gratidão pelo Senhor. Eu comecei a ser cheio de amor pelo Senhor. E eu comecei a ver que o Senhor tinha me dado o que eu pedi. E eu não poderia reclamar do que o Senhor me pediu. Eu não poderia reclamar do que eu orei tanto pedindo ao Senhor. Então eu comecei a ser cheio de gratidão. Hoje é um culto para nós sermos cheios de gratidão. Hoje é um culto para nós sermos cheios de alegria. Hoje é um culto para nós sairmos rindo. Talvez chorando, mas de alegria. Quem quer sair daqui chorando de alegria? Amém? Eu estou aqui para falar que vai dar certo. Eu estou aqui para mostrar o copo meio cheio hoje. Eu estou aqui para mostrar que, cara, a gente está indo bem. Eu estou indo para te mostrar que, cara, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Eu estou aqui para que você não esmoreça hoje. Eu estou aqui para que você olhe para o irmão e fale assim, cara, vai dar certo. Vocês não, eu queria que às vezes vocês estivessem aqui onde eu estou para olhar para vocês, sabe? Alguns de vocês eu lembro quando Deus mudou a vida, sabe? Deus tem me dado o privilégio de ver homens e mulheres sendo mudados pelo Senhor. Eu estou aqui para falar para esses homens e mulheres, vai dar certo. Vai dar certo, às vezes a gente está passando por adversidade na vida, mas é só um período momentâneo. Paulo nos afirma isso com muita seguridade. É só um período momentâneo, há uma eternidade nos esperando. Jesus falou assim, não ajuntei tesouros na terra, porque a terra, a traça corrói, a ferrugem corrói. E isso Jesus não está falando apenas de dinheiro, Jesus não está falando apenas de riquezas materiais, mas Ele está falando de tudo. Ele está falando às vezes de um ministério, Ele está falando às vezes de um trabalho, Ele está falando às vezes de um relacionamento. Porque nós humanos, nós queremos isso, está tudo bem, a gente quer recolher relacionamentos, a gente quer recolher ministérios, a gente não quer ser pastor, a gente quer ser pastor, profeta, mestre, apóstolo e evangelista. E ter o ministério da reconciliação proposto em Cristo. Então a gente quer ter tudo, e está tudo bem a gente ser tudo, porque Cristo é tudo em todos. Efésios fala que aprove ao Senhor convergir todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, em Cristo.
Então está tudo bem nós querermos ajuntar, desde que nós não ajuntemos tesouro na terra, mas olhando para a eternidade. Davi, como é que eu ajunto tesouro na terra? Como é que eu ajunto tesouro no céu? Eu tenho que sair do meu trabalho? É claro que não, mas desde que você trabalhe olhando para a eternidade. E toda vez que a gente perde o olhar da eternidade, a gente começa a andar segundo esse século, então a gente começa a perder a alegria da salvação, porque a salvação ela veio me tirar deste século. A salvação do Senhor é para que eu pare de olhar para esse século e eu comece a olhar para a eternidade. A salvação do Senhor é para que eu pare de olhar para as minhas tribulações momentâneas e eu comece a olhar para a eternidade. Porque salvação não é apenas levantar a mão num apelo e falar assim, Senhor, eu te aceito, mas é crer, é acreditar, é pegar, é tudo que o Senhor nos deu e ser participante, sabe? Na salvação do Senhor eu tenho redenção, eu fui comprado. Na salvação do Senhor eu tenho expiação dos meus pecados, eu estou limpo. Na salvação do meu Senhor eu tenho a propiciação dos meus pecados. Então o cálice da ira não caiu em mim, caiu em Jesus. Na salvação do meu Senhor eu também tenho reconciliação, eu tenho um livre acesso ao Pai. Na salvação do meu Senhor eu também tenho adoção, porque o Senhor não me deu um espírito que me escraviza, mas me deu um espírito a qual eu clamo, Abba Pai. Romanos 8, Paulo vai nos afirmar isso. Eu também tenho regeneração. Eu também tenho edificação, porque o meu Senhor Jesus não é apenas a verdade e a vida, Ele também é o caminho. Então, quando eu recebo o Senhor Jesus, eu posso caminhar com Ele. Quando eu recebo o Senhor Jesus, eu não apenas, eu sou crente, mas eu começo a caminhar em uma nova vida que o Senhor me deu. Vocês estão comigo? É uma vida eterna. O Senhor Jesus não veio me dar uma vida melhor. O Senhor Jesus não veio me dar uma melhor igreja. O Senhor Jesus não veio me dar um melhor discípulo. Deixa eu te frustrar. Um dia o seu discípulo o seu discipulador, o seu discípulo também vai te frustrar. Um dia o seu chefe vai te frustrar. Um dia o seu professor vai te frustrar. Um dia o seu pai vai te frustrar. Um dia o seu pastor vai te frustrar. Se você for dessa casa, muito. Brincadeira. Ou não. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus não vai te frustrar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Tendes passado a leves e momentâneas tribulações, mas quando nós olhamos para o alto, quando nós somos como Estevão, sabe? Estevão, ele se ajoelhou, ele estava sendo apedrejado, mas ele começou a olhar para a eternidade, ele começou a olhar para o Pai, ele começou a olhar para o céu, e aquelas pedras, elas já não tinham mais efeito na vida dele, aquelas pedras já não tinham mais valor para ele, aquelas pedras que tacavam nele já não faziam mais sentido. Muitas vezes nós somos apedrejados e nós sentimos muito porque nós não estamos olhando para o alto. Senhor Jesus, venha com seu Espírito aqui. Nós queremos olhar para o alto hoje. Espírito de sabedoria e revelação, venha sobre nós. Nós queremos olhar para o alto. Eu vejo o Senhor Jesus visitando alguns aqui. Você está comigo em Mateus 7? Eu quero falar um pouco hoje sobre alegria. Como eu estava falando, é porque eu fui embora. A Ana pregou sobre sacerdócio, ela falou sobre nós não vivermos uma vida intelectual, nem uma vida emocional. Quem lembra dela falando isso? Então nós não podemos deixar que o nosso intelecto nos governe, mas também nós não podemos deixar que o nosso emocional nos governe. E muitas vezes as pessoas estão muito emotivas e elas falam assim, não, eu não posso ser emocional. E elas acham que elas estão indo para um lugar certo, mas elas estão indo para um lugar racional. Isso é tão errado quanto, porque ambos os aspectos são terrenos. Mas a gente não tem que ir nem para a direita, nem para a esquerda, mas a gente tem que ir para o alto. Nós temos que ir para uma vida espiritual, porque o espiritual discerne todas as coisas. Então eu vou ter emoções, óbvio que eu vou ter emoções. Quando Jesus ele viu que seu amigo Lázaro tinha morrido, o que ele fez, meu irmão? O que ele fez? A Ana lê a Bíblia, pastora Ana.
Ele chorou, meus irmãos. Mas o que ele fez depois? Ele foi até lá, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele não se moveu nas suas fraquezas, ele não se moveu no seu emocional, ele não se moveu segundo o que ele estava sentindo, mas ele se moveu segundo a verdade do céu. Então ele foi em direção ao seu amigo Lázaro e ele ressuscitou o seu amigo. Então as nossas tristezas, então as nossas emoções, elas não podem nos governar, muito pelo contrário, eu tenho que deixar ela de lado. Eu vou chorando, mas eu vou. Muitas vezes você tem que ir chorando, mas você tem que ir, meu irmão. Porque se você ficar chorando, você está deixando as emoções governarem a sua vida. Muitas vezes a gente vai chorando, mas a gente vai. Muitas vezes a gente vai sendo contrariado. Eu estou indo porque falaram que eu tenho que ir, mas eu acho que eu não tinha que ir. Quem está entendendo? É igual mãe quando fala assim, vai lavar o pé. Aí o filho vai com cara feia porque não quer lavar o pé. Mas tem que ir, por quê? Porque tem que obedecer. Então eu tenho que deixar o meu racional de lado para obedecer o que vem do alto aqui. Tá vendo? A mãe aqui é alto supremo. Então assim, a nossa vida com o Senhor, meus irmãos. Muitas vezes a gente tem que deixar o nosso intelecto de lado. Muitas vezes a gente tem que deixar o nosso emocional de lado e seguir o caminho proposto, um caminho espiritual, um caminho eterno. Amém? Então eu quero falar um pouco sobre uma vida espiritual hoje. Mateus 7, isso aqui é o Sermão do Monte. Fala assim, versículo 2, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Nesse mesmo sermão, lá em Mateus 5, não precisa voltar não, Jesus vai falar assim, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Então eu quero começar falando isso, sabe? Nós estamos presos à nossa pregação. Então você falou assim, Deus, vem com o seu fogo. Deus, eu quero isso. Eu sou uma pessoa espiritual. Eu sou uma pessoa super poderosa. Eu posso ser da igreja mais zica do mundo. Me mostra o tio que eu vou. Nós estamos presos à nossa revelação, meus irmãos. Nós estamos presos ao que pregamos. Você falou assim, Deus pode vir que eu aguento. Então Deus vem. Tome cuidado com o que você pede para Deus. Tome muito cuidado. Quem quer ser parecido com Jesus? Metade da igreja, tá bom, estão melhorando. 2019 era 30%. Agora é 50%, Claudinho. Estamos presos à nossa pregação, meus irmãos. Nós queremos subir o monte, aquele que está em Sião, suba a um lugar mais alto, eu quero subir mais alto. Então o Senhor Jesus começa, você quer ser igual a mim mesmo? Então dá uma túnica. Você quer ser igual a mim mesmo? Então larga a carpintaria. Você quer ser igual a mim mesmo? Vai para o deserto. Você quer ser igual a mim mesmo? Então Jesus começa a nos apertar. E a gente começa a reclamar, mas meus irmãos, a gente seja o seu sim, sim, o não, não. Porque a gente fala, sim, Deus, eu quero. Aí no dia, outro dia, não, eu não quero. Seja o seu sim da noite de oração, o seu sim do dia. Seja o seu sim de domingo à noite, o seu sim de segunda de manhã. Vocês estão entendendo? Seja o seu sim da conferência One Missions, o seu sim da segunda na sua faculdade. Seja o seu sim no Descendia, seja o seu tênis levantado no Retiro One, o seu tênis no seu pé na segunda, para você ir chorando, mas vai. Quem está entendendo? Está sendo didático? Gente, eu estou muito louco, mas fica comigo. Quem é visitante mesmo, levanta a mão de novo, só para eu ver, para eu pedir perdão. Desculpa, hoje vai ser uma palavra muito assim, mas domingo que vem o Carlão vai pregar legal. Na outra não precisa vir de novo, tá? Ai, Jesus, meus pais estão ali, gente. Vamos lá, 1 Coríntios 1, versículo 22, eu vou ler muito versículo hoje. Eu amo esse versículo porque Paulo está falando sobre a cruz. Paulo está falando sobre uma vida espiritual. E ele fala assim, versículo 22, fica comigo. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria.
Então ele está falando de um povo que é emotivo demais. Ele está falando de um povo judeu que tudo quer sinal. E Jesus, ele veio pregar a boa nova. Jesus, ele veio pregar a boa notícia. Todo lugar que ele ia, ele curava a todos. E não é possível que o judeu não via isso. Mas o judeu virava para Jesus e falava assim: me dá um sinal. E sabe o que Jesus falou para eles? Sabe o que Jesus fez? Eu não vou te dar nenhum sinal. Porque eu não vim aqui mexer no seu emotivo, não. Eu não vim aqui mexer no seu emocional. O único sinal que você vai ter é do profeta Jonas. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando da sua cruz. Ele está falando de uma verdade espiritual. Ele está falando de um Deus que passou 3 dias na barriga do peixe, 3 dias submetido ao Evangelho. Meus irmãos, Jesus era Deus, e Ele sempre será. Mas Ele se submeteu ao Espírito Santo. Ele não submeteu às suas emoções, mas Ele se submeteu ao Espírito Santo. Se o Espírito de Deus não quisesse ressuscitar o Senhor dos mortos, Ele não tinha ressuscitado. Você imagina que Jesus era Deus. Ele falou assim: é para a cruz que eu vou, então é para a cruz que eu vou. Eu vou morrer. Jesus, ele não tinha pecado, a morte não podia pegar Jesus, meus irmãos. É por isso que a Bíblia fala que Jesus, o que ele fez? Ele se entregou. Porque se ele não tivesse se entregado por você, a morte não podia pegar o nosso Salvador, meus irmãos. Se ele não tivesse se entregado por você, ele estaria lá até hoje. Você ia fazer caravana para Israel, Jesus ia estar lá assim: oi. Porque a morte não pode pegar Jesus, meus irmãos. Vamos lá, alguém, vamos lá. A morte não pode pegar o nosso Salvador. Então ele se entregou por você. Vamos lá, alguém. Porque ele não andava segundo a vista. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o homem espiritual que ele era. Então os judeus pediram sinal e falaram assim: eu não vou te dar sinal. Então Paulo chegou lá para os gregos, e os gregos queriam filosofar acerca de teologia. Você é arminiano, você é calvinista, você é luterano, você é cessacionista, você é preterista, você é pós-tribulacionista. Eu sou filho de Deus, serve? Vocês estão entendendo? Obrigado, Ju. Tá tudo bem, meus irmãos, você ter muitos sinais e maravilhas, porque isso é evangelho. Tá tudo bem você ser tribulacionista, sensacionista não, mas tribulacionista tudo bem, porque tribulacionista faz parte. Tá tudo bem você ser tudo esses istas aqui, desde que você seja filho de Deus. Porque se você for tribulacionista, radicalista e órfão, você só é órfão. Porque a sua sabedoria não pode salvar, a sua vista não pode te salvar, o que você sente não pode salvar. E é isso que Paulo está falando aqui, meus irmãos. É isso que Paulo está falando em 1 Coríntios. 1 Coríntios 1, versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, não é Paulo que está, eu não. Paulo não está falando que eu busco, ele está falando que nós, ele está falando para uma família da fé. Ele está falando para uma igreja, meus irmãos. Nós, ali ó. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A cruz sempre vai ser escândalo para o judeu. Escândalo vem da palavra escândalo do grego, olha que legal. E ela significa gatilho, ela significa pedra de tropeço. Então toda vez que você se move pelo que você sente, você tropeça. Toda vez que você vive uma vida emocional, você vai tropeçar. Toda vez que você vive uma vida emocional, meus irmãos, essa é a maior certeza. Essa é a maior certeza. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que esse versículo nos ensina? Porque a sua emoção ela é passageira, a sua emoção ela é sazonal. E essa é uma palavra muito séria para os dias de hoje, meus irmãos, porque nunca se viu uma geração tão emotiva, nunca se viu uma geração tão emocional, nunca se teve tanta depressão, nunca se teve tanto mimimi, nunca se teve tanta dor. Isso é sério, meus irmãos. A gente estava conversando lá hoje de tarde sobre uma moça, ela tem o emprego que ela pediu, ela tem o trabalho que ela pediu, ela tem a faculdade que ela pediu, ela tem os pais que ela pediu, ela tem a igreja que ela pediu, ela tem o noivo que ela pediu, ela tem a casa que ela pediu, ela tem o Deus que ela pediu, ela tem tudo que ela pediu e ela está em depressão. E aí perguntaram para ela, por que você está em depressão? Ela falou assim, não sei. E meus irmãos, a gente não pode jogar essas coisas para debaixo do tapete, a gente precisa tratar como bons pais, a gente precisa tratar como uma boa igreja.
Então, se nós precisamos ir no psicólogo, nós vamos. Se nós precisamos de um psiquiatra, nós vamos. Se nós precisamos de um fit dance para ficar magrinho, nós vamos. Se nós precisamos estudar para ficar bem, ficar um médico legal, para saber operar os outros, nós vamos. Nós vamos fazer tudo isso, meus irmãos. Mas isso não é Deus. Isso não é a vida espiritual. Nós vamos nos treinar, fazer coach? Vamos. Né, Vini? Vamos? Não vamos? Mas isso não é Deus. Vocês estão entendendo? Meus irmãos, Jesus sabia. Quando ele foi lá, fala assim, o reino de Deus é como um homem que planta, que coloca a sua casa sobre a rocha. Eu falo isso toda a pregação, eu não consigo pregar sem falar desse versículo. Eu já tentei. O que Jesus está fazendo ali? Meu irmão, Jesus era carpinteiro, Jesus não era marceneiro, não. Jesus, ele fazia casa, ele não fazia móvel, ele não fazia isso aqui, não. Isso aqui quem faz é marceneiro. Jesus fazia isso aqui. Porque Jesus, ele faz casa, ele não faz mobília. Ele não quer encher de frufru você. Ele quer fazer você. Vocês estão comigo? Jesus não é marceneiro, Jesus é carpinteiro. E Jesus, ele estava usando o que ele sabia para pregar o evangelho ali. Mas ele não está pregando sobre a carpintaria, ele está pregando sobre o reino de Deus. Então está tudo bem você ser engenheiro. Eu fiz engenharia, minha esposa é melhor que eu. Mas está tudo bem você ser engenheiro. Está tudo bem você ter dinheiro. Está tudo bem você ser tudo que você quiser, desde que você não coloque isso para governar a sua vida, desde que você não coloque as suas emoções para governar a sua vida, desde que você não coloque os seus títulos para governar a sua vida. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido para alguém? Os visitantes eu já pedi perdão, né? Ah, Jesus amado, derramei tudo isso aqui, é cultura. Quem foi o anticristo? Acho que fui eu agora. Quem foi que derramou isso aqui? Foi a Ju não, né, Ju? 1 Coríntios 2, versículo 12, 1 Coríntios 2, versículo 2, Paulo vai falar assim: porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Então, meus irmãos, eu quero falar sobre a cruz. Eu vou entrar na palavra ainda, eu não entrei não, vou entrar na palavra ainda. Porque eu não quero ser como os judeus que vivem emocionalmente. Ah, eu quero entender o místico, o anjo do Senhor. Eu quero ver não sei o quê. Mas eu também não quero ser como os gregos que tudo racionaliza. Mas eu quero entender o que Paulo está falando aqui. Eu quero entender o que Paulo está falando aqui. Então vai comigo em Isaías 61. Vamos falar sobre a boa nova. Quem ama o evangelho? Eu amo o evangelho. 30% agora. Eu amo o evangelho. E eu posso falar o que é o evangelho? O evangelho é uma boa notícia. Se você vive uma má notícia, você não vive o evangelho. Se você vive uma notícia mais ou menos, você não vive o evangelho. Porque o evangelho é uma boa notícia. A palavra de Deus diz em Atos, enquanto os discípulos eles andavam por Jerusalém, o povo estimava eles. O povo gostava deles, sabe? Porque era uma notícia boa, era uma notícia apresentável, e muitas vezes a gente é chatão, sabe? Meus irmãos, Jesus falou assim: o mundo não vai te amar, porque você não é do mundo. João falou isso também na sua primeira epístola. Mas há uma grande diferença entre você não ser do mundo e você ser o chatão. Há uma grande diferença entre você não ser do mundo e você ser o cara que fica, sabe? Porque aí, meu filho, não é profeta de Deus, é profeta de Baal. Profeta de Baal que ficava lá, ó, se martirizando, sabe? Eu sou da igreja do martírio, eu sou da terceira onda. Meus irmãos, não confunda martírio com profetas de Baal. Porque são os profetas de Baal que ficam se martirizando. Mas os profetas do Senhor, eles caminham no sinédrio e eles apanham, talvez mais do que os profetas de Baal, mas eles saem felizes. Porque eles apanham do sinédrio, mas eles encontram cura em Jesus. Vocês estão comigo? Dá para você abrir Isaías 61. Versículo 10 diz assim, ó: transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor, a minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com a veste da salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual noiva se enfeita com as mais ricas joias. E meus irmãos, eu preciso te lembrar qual capítulo é esse 61 que Isaías está escrevendo.
É o capítulo que começa assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar. Então isso aqui é um capítulo sobre o Evangelho, meus irmãos. Isso aqui é um capítulo sobre a obra de Cristo. Isso aqui é um capítulo sobre o que Jesus veio fazer. Então, no final ali da obra de Cristo, quando ele fala, me ungiu para pregar, pregou a aroma aceitável do Senhor, a consolar os que choram, acabar com o luto, acabar com a dor, tirar a coroa colocar a coroa ao invés de cinza, jogar um óleo de alegria. Então, Isaías vai ali começar a construir o que Jesus veio fazer. Isso aqui é um capítulo profético para a pessoa de Jesus, para a pessoa de Cristo. Vocês estão comigo? E aqui está no versículo 10, e ele vai falar isso, porque depois de Jesus ter feito tudo isso, depois de Jesus ter te libertado, depois de Jesus ter tirado a sua cinza, depois de Jesus ter tirado a sua veste feia, depois de Jesus ter mudado a sua vida, ele vai olhar e ele vai falar, eu transbordo de alegria em Yahvé, porque quem recebe a obra de Cristo, quem recebe a obra da cruz, precisa transbordar de alegria em Yahvé. Se você é um filho de Deus, você transborda de alegria em Yahvé. Eu estou aqui hoje, meus irmãos, para te chacoalhar, para você sair sorrindo, para você chegar em casa e você não brigar com a sua esposa, você falar assim, meu bem, eu te amo, meu benzinho. Quem é casado aqui? Aí, está aumentando. Quem quer casar agora? Levanta a mão. Gente, você não quer casar não, Luana? Só vai fazer casamento. Vamos casar, gente. Tem que casar, tá? Não vem com essa de celibato, não. Eu proíbo essa igreja de fazer celibato. Eu quero fazer casamento, Carlão. Só se for muito chamado pelo Senhor. Aí você conversa comigo depois. Depois da 10ª conversa, talvez, tá tudo bem. Brincadeira, gente. Volta aqui para a alegria. Então eu quero que você saia hoje, eu quero que você saia isso, eu quero que você saia daqui feliz, meu irmão. Você foi comprado, você é filho de Deus. Vamos botar uma alegria nessa cara, vamos botar um sorriso, tirar essa poeira. Eu estou muito louco, eu estou muito feliz, porque o Senhor me cobriu com a veste da salvação, Carlão. O Senhor me cobriu com as vestes de salvação. Eu sou feliz, gente. Quem me conhece sabe que eu sou feliz. Eu não sou feliz, Giovana? Não foi? Romanos 5, versículo 1, fala assim, ó. Isso aqui é Paulo falando também. Também não, né? Que eu falei isso aí, nada a ver. Antes, Paulo falou. Portanto, havendo sido justificado pela fé. Quem foi justificado pela fé? Isso, você foi justificado pela fé. Temos paz com Deus. Porque a justificação pela fé me dá paz com Deus. Deus não está contra você, meu irmão. Deus está contra quem é contra você. Fica a dica aí para quem tem rixa com alguém. Não é verdade? Filho de Deus não pode ter rixa com ninguém não, só com Satanás. Aquele ali. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos o quê? Pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na esperança plena da glória de Deus. Até aqui está muito lindo, porque só maravilha, eu estou me gloriando na plena esperança da glória de Deus. Muito maneiro até aqui, né? Mas ele não para aí, ele fala assim, ó, mas não somente isso. Não somente isso, Décio. Porque aí seria muito fácil. Porque se alegrar na alegria, o ímpio já faz. Quando o ímpio ganha na Mega Sena, ele fica feliz, sabia? Mas quando ele perde, tô brincando, porque na Mega Sena todo mundo perde, né? Quando o ímpio tem uma alegria, ele fica alegre. Quando o ímpio tem um ganho, ele fica alegre. Quando o ímpio tem uma coisa muito legal, ele fica alegre. Mas quando ele perde, ele fica o quê? Triste. Isso, Giovana, você está aprendendo. Mas Paulo fala assim, mas não somente isso, como também nos gloriamos aonde? Nas tribulações. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E ora, a esperança não me confunde, não.
que Paulo está ensinando aqui, meus irmãos? Se você teve um êxito de primeira, você se alegra, porque isso é plena glória de Deus, aleluia. Mas se você não tem um êxito, você tem uma tribulação, você persevera. Porque tendo perseverança, você vai ter o quê? Experiência. E tendo experiência, você vai ter esperança. Aí eu te pergunto, você saiu perdendo? Não. Na verdade, você saiu ganhando, porque agora você tem uma bagagem. Agora você tem uma bagagem. Agora você é um filho maduro que sabe passar por essas coisas. Pergunta para qualquer mãe aí que tem vários filhos, que tem filho grande. Ela está lá fazendo o feijãozinho dela, ela queima. Ela olha e continua fazendo feijão. Agora uma adolescente vai fazer feijão. Ai, machucou. Aí vai lá, tem que botar bandeja, beijinho para sarar. Tem que fazer um tanto de coisa. Por quê? Porque não é experimentado, não sabe o que é tribulação, não sabe o que é adversidade. Meus irmãos, Deus não quer filho imaturo, não. Deus podia fazer tudo. Deus podia te privar de todas as lutas. Deus podia te privar de todas as provações. Mas o Pai não privou o Filho das tribulações. O Pai não privou Jesus da cruz, não, meu irmão. Ter Jesus não é ausência de tribulação. Mas ter Jesus é a certeza que as tribulações vão te gerar perseverança. E a perseverança vai te gerar experiência. Então você não é apenas alguém que tem Jesus, mas você tem experiência, você tem perseverança e você alcança. Quem quer alcançar aqui? 20%. Até o fim da pregação a gente vai chegar a 100. Amém, meus irmãos? Isso aqui, gente, isso aqui já é o fit dance. Levanta a mão, fala com o irmão. Fica comigo. Vocês não estão felizes igual eu. Você está feliz, Oséias? Oséias está feliz. Mari Perpétua está feliz? Está negando, hein? Tá todo mundo indo na praia, né? Eu também vou na praia amanhã, que amanhã é o dia de pastor ir na praia. Então, meus irmãos, não vamos ser como essa geração mimada, que quando não tem êxito, desiste. A gente aprendeu a desistir muito fácil. O mundo nos ensinou a desistir muito fácil. Quando alguma coisa não dá certo, a gente desiste. Então a gente não é mais como aquele que persevera, sabe? A gente não é mais aquele que bate até abrir. Sabe aquela música? Eu vou bater até você abrir, eu vou buscar até te encontrar, até que ele venha. É algo assim. Você precisa bater até que ele venha. Meus irmãos, não tem um prazo para o clamor de Maranata, não. Não é muito. Quanto você tem que gritar Maranata? Muito? Não. Você tem que gritar até que ele venha. Você tem que orar até que ele venha. Aí você vê assim, aí você acorda e fala assim, uau, eu estou no milênio. Aí você abre, aí você vê esse calor do Rio de Janeiro, aí você fecha e faz o quê? Maranata. Por quê? Porque a tribulação vai te produzir perseverança. E a perseverança vai te produzir experiência. Eu não estou nem mais com calor. E aí, quando eu chegar na bendita esperança, que é a bendita esperança? A vinda do Messias. Quando eu chegar na bendita esperança, eu vou poder governar com Ele. Porque eu vou ser experiente como Ele é. Eu vou ter maturidade como Ele tem. Eu vou ter perseverança como Ele tem. Mas aí você quer passar por tudo como uma criança e quer que Jesus volte e te coloque para governar com Ele. Você não vai governar nada, meu irmão. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação de quem? De você? Não, de você maduro. Os ruios de Deus. Os filhos de Deus maduros. Quando Deus fez Eva para Adão, Ele fez o quê? Uma esposa idônea. Então, Deus, Pai, Ele está formando do corpo do seu Adão, do corpo de Jesus, na verdade do meu, né? Do último Adão, o que Deus está fazendo? Uma Eva idônea, uma esposa idônea, uma igreja madura. É por isso que a tribulação vai vir. A tribulação é uma das coisas mais sérias desses últimos tempos. Por quê? Porque nós estamos remindo os tempos para que Jesus volte. E nós não vamos governar com Jesus sem perseverança, experiência e esperança. Vocês estão comigo ainda? Ufa. Então, havendo justiça e paz, né? Porque ele começa falando isso lá, ó, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus.
E quando nós olhamos para Romanos 14, o que nós lembramos? O que está acontecendo lá em Romanos 14? É 9 capítulos depois. Isso aí, o reino de Deus não consiste em comida e bebida, porque o que estava acontecendo ali? Distinção para ver quem pode comer e quem não pode comer. É um comportamento o quê? Da terra. E o que Paulo vai ensinar para eles? Meus filhos, o reino de Deus não consiste em comida e bebida. O reino de Deus não consiste nessas fábulas humanas, se você pode ou não pode. Mas consiste o quê? Em justiça, paz e alegria. Então, o que Paulo começa falando aqui em Romanos 5, sobre sermos justificados por Deus, temos justificado pela fé, temos paz com Deus, nós vemos sendo findado no reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. Você quer viver o reino de Deus? Você vai ser justificado por Deus. Você vai ter paz com Deus, porque você é justo perante Ele. Mas se você perder a alegria da salvação, você precisa ser como aquele salmista: renova em mim a alegria da salvação, porque senão você não tem o reino de Deus. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Eu estou aqui para chacoalhar você, para que você saia como feliz. Amém? Então, se você perseverar, você não vai ter apenas esperança, mas você vai ter outros aspectos, como perseverança, experiência. Amém? E aí você vai ser diferente de uma geração mimada como a deste século, porque uma geração mimada é uma geração fraca. Você quer saber como você cria um filho fraco? Dá tudo que ele te pede. Você vai ter um filho fraco. Então, uma geração mimada é uma geração fraca, meus irmãos. E Deus não vai vir buscar uma igreja fraca. Deus não vai vir buscar uma igreja pobre. Deus não vai vir buscar uma igreja que tem apenas esperança. Deus vai vir buscar uma igreja que tem esperança, que tem tribulação, que tem experiência, que tem perseverança, que tem alegria, que tem justiça, que tem paz, que tem estatura, que tem maturidade. Vocês estão comigo? Porque nós temos uma certeza que Jesus falou também. Todas as coisas, Vini, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, muitas das vezes, meus irmãos, não está faltando tribulação, não. Sobrando tribulação. Está faltando amor. Porque muitas vezes a gente ama o quê? Como aqueles judeus, a experiência. A gente ama o quê? Como aqueles gregos que eu falei. A gente ama o racional. A gente ama entender. Eu entendi que lá é equibalo, então eu vou para o equibalo, porque eu estou entendendo que o equibalo é a música do momento, né? Afinal, 2020 é o ano do equibalo decente, então eu preciso estar na igreja equibalo. Ou eu preciso estar na igreja que eu sinto o equibalo, tremo o equibalo. Eu sinto entrando em mim. Davi foi tão lindo, foi tão forte, você não tem ideia. Eu falo, tenho. Não tem, Davi, foi muito forte. Aquele culto, você botou a mão na minha cabeça, eu morri. Amém, meus irmãos? Mas mais do que isso, o Evangelho é superior à minha mão, aleluia, graças a Deus. O Evangelho é superior à mão de qualquer um aqui. O Evangelho é superior, na verdade a gente só tem óleo porque o Evangelho tem um rio que corre, cujas águas são limpas, cujas fontes não cessam. Está fazendo sentido alguma coisa, pelo amor de Deus? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, o nosso senso de responsabilidade, eu sei que nesses últimos tempos a gente tem falado só sobre a responsabilidade do homem. Então, até parece que a gente faz tudo, né? Você tem que ir, você tem que jejuar, você tem que não sei o quê, você tem que fazer não sei o quê, você tem que amar a Deus, você tem que parar de ir no McDonald's, você tem que ajudar seu irmão, você tem que ir no Descende, você tem que ir no Retiro. Então, é tudo tem que ir, né? Mas, meu irmão, deixa eu te falar, você não tem que nada. Você tem que ajudar no ar? Não tem que não. Você não tem que dizimar para botar ar-condicionado, não. Você não tem que fazer nada para botar ar-condicionado. Você não tem que fazer nada para nada. Você não tem que fazer nada para me agradar. Jesus já fez tudo para me agradar. Jesus já fez tudo para agradar o Pai. A Bíblia fala que a gente não deve nada a ninguém, a não ser o amor. Você não deve nada para essa casa. Você não deve nada para o Evangelho. Você não deve nada para a igreja. Amém? Você não deve nada. Se você tem culpa perante isso, eu libero perdão em nome da igreja para você, em nome de Jesus. Você não deve nada ao seu discipulador. Você não deve nada. Jesus já pagou o preço. Por muito tempo os homens depositaram ofertas no altar de Deus para ser salvo, mas nunca adiantou. Então Deus Pai olhou e falou assim: deixa comigo. Então ele ofertou o seu filho. Mas o Pai, ele mudou o padrão de oferta, porque o Pai, ele não ofertou para ser salvo,
Porque o pai já era salvo. Amém? Você acha que Deus Pai deu Deus Filho para ele ser salvo? Deus não ofertou Deus para ser salvo, mas Deus ofertou Deus para ver salvação. Então, porque ele era salvo, ele ofertou, ele começou a ver salvação. E agora você está aqui. Agora eu te pergunto, o que você deve? Nada, você não deve nada, meu irmão. A única coisa que você deve para essa casa, na verdade você não deve nada, mas se você tiver que querer dever alguma coisa, deva uma alegria no rosto, um sorriso. Sabe? Uma alegria. Ai, ó, quão bom, quão suave é. Tem que ser bom e suave, meus irmãos. Não é bom e pesado, não. É bom e suave. Que aquele salmo fala. Vocês estão comigo? Vocês estão... Fala assim comigo, todo mundo. De novo. Ufa. Quem está ficando mais leve? Eu também aqui. Ai, Jesus. É para rir da piada. Né, Mari? É você mesmo. Eu sei teu nome, cara. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O seu senso de responsabilidade não pode negar a soberania de Deus. Deus te salvou porque Ele quis. Deus te salvou porque Ele te ama. Você não se salvou não, meu irmão. Não há nada que você possa fazer para você ser mais tchuc-tchuc de Jesus, não. Você já é o tchuc-tchucão de Jesus, já. Você é o que Ele mais ama. Depois de mim. Brincadeira. Você não tem que fazer nada para ser mais amado. Porque você já furou as suas orelhas nos portais de Israel. Amém? Você já furou as suas orelhas, você é um escravo da orelha furada. Você é um escravo por amor, o Senhor Deus te comprou e falou assim, quer saber, você é muito bom, Deus, fura minha orelha em seus portais. Fura minha orelha, eu quero ser um escravo por amor. Então um escravo não tem que ganhar mais nada. Se um escravo ganha uma fazenda, ou se ele ganha 10 fazendas, sabe o que muda para ele? Nada. Porque ele já tem tudo. Ele é servo do dono do ouro e dono da prata. Não há nada que você possa fazer para você ficar mais rico, porque o seu pai já é o dono do ouro e da prata. Não há nada que você possa fazer para você ter mais óleo, para você ter mais unção, para você ser mais aceito. O seu pai já fez isso. Não há nada. Meu irmão, não deixe. Amém? Eu tô indo para outro extremo, vocês estão entendendo, né? Tá muito. Não deixe, meus irmãos, o seu senso de responsabilidade, a sua faca na caveira, chame do que você quiser. Não deixe isso te roubar o que Deus fez por você. Não tente fazer, não volte para a lei, meus irmãos. Não volte para Sinai, não, a gente saiu de lá. Eu acordei de minhas obras. Eu vou cantar isso para até morrer. Eu acordei de minhas obras. Jesus me levantou. Cara. Amém. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Mas a gente lê assim, aquele que começou vai deixar para eu matar no peito e completar. Não, meu filho, ele que começou, ele que termina. Quando o negócio fica feio, a gente põe o joelho no chão. Eu brinco com os meninos e falo assim, Deus vai fazer, eu não sei não. Deixa ele fazer. A conta não fecha. Deus, o problema é teu aí, Deus. Vocês estão entendendo a intimidade aqui, está entendendo? Mas a gente fica aqui, a gente acha que a gente é mais misericordioso que Deus. A gente acha que a gente é mais benevolente que Deus. A gente ora por alguém, a gente ora assim. Como é que a gente ora, Lander? Deus, tenha misericórdia do Lander. A gente acha que a gente é mais misericordioso que Deus. Deus, olha a sua igreja, prospera a sua igreja. Meu irmão, quem começou a igreja foi Deus. Você acha que você que quer ar-condicionado agora? É Deus que quer. Porque você já está aqui, você vai sair por causa de ar-condicionado? Você não vai fazer isso com Deus. Só se você ir, eu estou com ar. Mas Deus quer botar porque Ele quer ver mais gente aqui, mais filho aqui, mais gente que ainda não entendeu que não precisa de ar-condicionado, mais gente que não entendeu que não precisa de não sei o quê. O maior interessado é Deus, meus irmãos. Sabe o maior interessado em fazer você grande? Deus. Não é você. E você fica achando que você é o maior interessado na sua vida. Sabe o que é isso? Uma vida egocêntrica, uma vida sem a felicidade do Senhor, uma vida sem o regozijo do Senhor. Vocês estão comigo? Meu Deus, 8h50. Vou entrar na palavra. Estou brincando, já entrei. Tiago capítulo 1, versículo 2. Abre aí comigo, rápido, vamos correr. Vamos correr que o Anderson falou meia hora aqui. Vamos lá. Meus amados irmãos, considerai motivo de o quê?
Ninguém abriu ainda. Júbilo, o fato de passardes por diversas provações. Isso aqui é Tiago falando. Vou ler de novo, porque vocês não entendem. Meus amados irmãos, ele está falando de irmão que não é amado, não. Ele está falando de irmão que é amado, muito amado. Considerai motivo de júbilo o fato de passardes por grandes tribulações. É controverso. Agora eu vou para Atos 5:41. Corre comigo. Vamos, é quiz bíblico. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, é o que eu já falei. O quê? Contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Então imagina comigo, Pedro, pastor Pedro feliz, Tiago feliz, João feliz, Bartolomeu feliz, todo mundo feliz. Simão, tá todo mundo feliz porque apanhou. E a gente recebe uma picadinha de um mosquito e chora. É muito emocional, porque sente que coçou, e porque coça, fica triste. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Estou suando para você entender. 1 Pedro 1,6. 1 Pedro 1,6. Vai ter aqui também, gente. Portanto, gente, eu vou focar agora. Mentira, é só uma coisa. Quarta-feira a gente vai falar disso tudo. Olha que legal. Vai ser muito legal, estou muito animado para quarta-feira. Eu não sei, eu não falei com ninguém, acho que eu falei comigo mesmo. Eu estou mais animado para quarta que para hoje. Eu estou muito animado. Vamos lá, 1 Pedro 1,6. Portanto, nesta verdade, exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo tenhas de ser afligido por toda espécie de provação. Não é uma espéciezinha, não. Pedro está falando aqui não é de uma espéciezinha de provação, é de todas as espécies de provação. E o que ele fala? Isso é motivo para você exultar. Olha que delícia. Agora vamos para outro cara de Deus, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente afirmo, alegrai-vos. Então eu peguei aqui, isso aqui, gente, são os pais da igreja primeira aqui. É Tiago falando, é Lucas falando, é Pedro falando, é Paulo falando. E é João também, que eu vou ler lá em 1 João capítulo 1, versículo 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo seja completo. Para que a vossa alegria seja completa. E se você for ver 1 João, é só... não é ou não é? Aquele que não ama o seu irmão é desviado. Ele só vem aqui, ó. E depois ele fala assim, eu escrevi isso para que você seja feliz. Eu não escrevi para que você saia de bico. Eu escrevi para que você fique feliz, meu irmão. Está vendo isso aqui? É difícil, é difícil, é difícil. Agora se alegra porque você pode fazer isso tudo por intermédio da graça de Deus. Quem está entendendo? Gente, eu estou muito loucão. Então a gente vê aqui Tiago, Lucas, Pedro, Paulo, João, os pais da igreja primeiro, todos eles falando sobre alegria. A alegria não é apenas importante para a vida da igreja, meu irmão, mas ela é primordial, ela é essencial. No dia que você perder a alegria, você perdeu tudo. Porque o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho não é apenas uma notícia, mas ela é uma notícia boa. O Evangelho não é uma má notícia. Eu quero tirar essas mentiras, esses enredos, essas fábulas humanas da sua cabeça. Eu quero tirar o cisco da igreja. Amém? Essa é a minha porção, tirar o cisco da igreja. Você foi amado. E você continua sendo amado. Se você perde essa primeira, é isso. Eu acredito que muitas vezes, quando a gente tem que voltar para o lugar de onde caímos, muitas vezes não é sobre pecado. Muitas vezes não é sobre pecado, porque o pecado a cruz já levou, meus irmãos. Mas muitas vezes é sobre a alegria da salvação. Muitas vezes é sobre o que Deus fez lá no início. Sabe aquelas vezes que a gente ficava em casa e a gente só chorava e ficava horas e horas, e você não era nada, você só era uma ovelhinha, você não era nada, aí você virou grandão, aí você para de fazer isso, porque você perdeu a alegria. Você tem tudo que você pediu para Deus, mas você não tem alegria. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para alguém? A alegria da vida espiritual. E agora eu quero fazer um link do que a gente acabou de falar de alegria com o que a gente começou falando sobre uma vida espiritual. Eu vou dar uma receita que eu não quero que você siga, porque eu vou dar a receita para que você tenha uma vida triste. Como é que você tem uma vida triste?
quando você se entrega para suas emoções. Outra receita para você ter uma vida triste, quando você se entrega para o seu intelecto. Mas agora eu vou te dar uma receita para uma vida espiritual. Falei. Vou dar uma receita, finge que você não ouviu, você vai falar assim, eu vou dar uma receita para uma vida feliz, e não é a alegria que o mundo te dá, é uma alegria eterna. Ter uma vida espiritual. Ter uma vida espiritual, meu irmão. Olhar para o alto como Estevão olhou. Uma vida espiritual. Quando você tem uma vida espiritual bem fundamentada, meu irmão, não há nada que possa te tirar a alegria. As tribulações vão vir, tá tudo bem. Vão te caluniar, tá tudo bem. Porque muitas vezes não vem só com pedras, às vezes vem com palavras. Então muitas vezes o mundo vai te atacar nas emoções, muitas vezes o mundo vai te atacar nas razões, mas se você tem uma vida bem fundamentada espiritual, você tem uma vida feliz, você tem uma vida alegre, e não é para ser feliz para ser egocêntrico não, meu irmão, eu estou falando de uma alegria espiritual, eu estou falando de alguém que exulta, eu estou falando de alguém que tem júbilo. Mais que feliz é o povo que conhece os vivas de júbilo do rei. A alegria do Senhor é a nossa força, meu irmão. A gente está aqui porque Deus é feliz. Você entende isso? A alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus ficar triste, eu não tenho força. Se Deus ficar triste, eu paro de viver. Eu nunca parei de viver ainda. Então quer dizer que Deus continua feliz. Porque Deus, Ele não anda por vista. Deus, Ele não anda porque não pagou a conta. Deus, Ele não anda porque deu errado. Deus não anda porque alguma coisa, a fulana brigou comigo. Deus, Ele sabe o que Ele vive. E meus irmãos, sabe, a gente tem vivido, eu vou falar desse século novamente, a gente tem visto uma onda de depressão varrendo a igreja. O amor de muitos se esfriará, mas não de todos, amém? Porventura achará Deus fé na terra? Achará, aqui achará. No meu turno, não. Então, o Rio de Janeiro está com muita depressão. Aqui não. Aqui não. Amém? Você pode falar comigo? Aqui não? Aqui não, meu irmão. Satanás não tem vez na nossa casa. Satanás não tem vez. Então, se você está triste, meu irmão, a gente vai orar depois. Eu quero orar para que Deus caia com a sua alegria aqui sobre nós. Quem quer isso? Ficar loucão de alegria. Isso é o povo. Atos 2 aconteceu isso. Sabe o que o profeta Joel profetizou? Alegria. Porque eles foram confundidos como quem faz festa está bêbado. E a gente acha que Deus vem só para fazer você chorar. Quem te inventou essa mentira? Deus vem, a gente chora de alegria também. A gente, meus irmãos, isso é uma mentira que a igreja secular inventou, sabe, de século, quando eu falo secular agora é de séculos atrás, inventou que Deus vem para te fazer se contritar apenas, Deus vem para te fazer se incomodar, Deus vem para que Ele é mal com você, Deus vem porque você é ruim, e a gente trouxe isso para os nossos dias de hoje, então Deus vem para fazer o quê? Você chorar, eu sou ruim, Deus, eu sou muito ruim. Isso faz parte, meus irmãos, o arrependimento faz parte da vida cristã, mas eu me arrependo convicto do que eu vi, eu me arrependo feliz porque eu vou ter uma nova vida. Arrependimento é mudança de mente. Deus, obrigado porque eu me arrependi e agora eu posso ser uma nova criatura. Ninguém se arrepende murmurando não, meu irmão, aí você tem que se arrepender da sua murmuração. Vocês estão comigo? Então, qual é o mal do século? É depressão, é tristeza, porque nunca se teve muito e se teve nada. As pessoas hoje, olha só, eu sou novo ainda, mas eu fico abismado, porque na minha época, eu tinha que esperar o desenho ruim para ver o bom. E tem uma época anterior que nem desenho via na casa do vizinho, porque ele era rico e podia ter TV. Então eu já sou muito abençoado porque eu podia ver o desenho ruim. A geração anterior nem o ruim podia ver. Agora eu vejo o bom, o momento que eu quero, a hora que eu quero, com quem eu quero, aonde eu quero. Se eu quero ver pequeno, eu vejo aqui.
Se eu quero ver grande, eu vejo na TV. Vocês estão comigo? Então a geração nunca teve muito e não teve nada. Por quê? Porque você pode ter todas as emoções, você pode ter todo o intelecto. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Se você não tem a cruz, você não tem nada. Se você não tem uma realidade espiritual, você não tem nada. Sabe, meus irmãos, se a gente... Por isso que os casamentos estão fracassando no mundo. Aqui não, mas no mundo está. Por quê? Porque são alianças baseadas o quê? Nas emoções. Então eu amo. Eu fiz uma viagem para Tailândia, tão maravilhosa com meu namorado. Aí noiva, aí casa onde? Em Bangkok, na China. Tira foto no Instagram, lota o Instagram com foto da onde? Bangkok. E dá 2 anos, o que acontece? Termina. Gente, cadê o amor de Bangkok? Por quê? Porque é baseado o quê? No que eu sinto. Eu comecei falando sobre os profetas de Baal, que se baseavam no que sentiam, mas eu me lembro de um outro profeta chamado Elias. Ele fez uma trincheira, ele fez uma aliança com o Senhor, ele fez um círculo, ele encheu de água e ele orou: Deus, você é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu sei quem você é, eu sei a realidade que você me inseriu, eu sei o Deus que eu sirvo, será que você poderia vir aqui com fogo? Ele não se martirizou, ele só se fundamentou em uma verdade, meu irmão. Muitas vezes a gente quer mostrar flagelo para Deus e não aliança. Então os profetas de Baal mostravam flagelo para Baal. Elias só mostrou aliança. Meu irmão, tem dias que o que me segura com vocês não é emoção, sabia? Tem dia que eu quero matar vocês em Cristo, assim, está entendendo? Matar não, estou brincando. Vocês estão entendendo, né? Né? Tem que ser muito ruim para não entender o que eu estou querendo dizer. Mas o que me segura é a aliança. Tem dia que vocês vão querer me matar, aquele pastor lá, só não falo mal dele que ele é pastor. E o que vai te segurar? A aliança. O que segura casamento, o que segura relacionamento não é sentimento, é aliança. Parece que eu estou falando para casal, não estou falando para casal, sabe por quê? Porque se a gente não consegue perseverar em uma aliança fraternal, quem dirá em uma conjugal? Se você não consegue perseverar com seu irmão, você não vai perseverar com a sua esposa, meu irmão. Não vai, porque ela é diferente de você. Na intimidade, ela vai falar da sua... O que você fez com essa meia? Jogou na sala de novo. O irmão não, só fala assim: oi, tudo bem? Paz do Senhor. Você tem que parar de beber. Aí você fica bravo com ele. A sua esposa vai falar assim: seu pinguço. Você está entendendo? É uma glória superior. Casamento é a glória superior, meu filho. Então, se você não consegue ser irmão do seu irmão, quem dirá marido da sua irmã? Vocês estão entendendo? É por isso que os relacionamentos estão findados ao fracasso e o casamento mais ainda. Porque são relacionamentos baseados no que eu sinto e no que eu acho, e não no que Deus acha e o que Deus sente, não em uma realidade dos céus. Enquanto nós não voltarmos para o alto, nós vamos continuar esmorecendo, nós vamos continuar nos entristecendo, meus irmãos. Mas eu continuo sendo do povo da cruz. Nós continuaremos sendo do povo da cruz. Nós continuaremos sendo o povo do Evangelho, o povo da boa notícia. Amém? Vamos ficar de pé.